Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, 2 Coríntios, fazendo a correção, 10, versículo 18. É um testemunho do Leonel, de São Paulo, que escreveu uma reflexão num anuário que temos, que nós fazemos uso diariamente, quem o tem, e traz para a gente uma experiência muito profunda, às vezes até possível de ser colocado em dúvida, dado, ao meu ver, o comportamento da pessoa citada na experiência. Mas começa assim: fui aprovado durante toda a minha vida, mas teve um momento em que eu fui reprovado. Eu nunca havia ficado nem mesmo em recuperação, é o testemunho dele. Um professor me perseguia por causa de minha fé, por ser negro, pobre. Isso me deixou muito desanimado ao ponto de um dia ter uma prova, eu não queria fazer, minha irmã me obrigou a fazer esta prova. E eu fui e fiz essa prova, eu e um colega. E o colega fez e no final o professor disse para ele assim: parabéns, você passou. E a mim, na verdade, que fui fazer a prova e fiz, o professor disse apenas assim: olha, eu não vou corrigir a sua, você está reprovado e volta o ano que vem. E ele não corrigiu a prova. E eu cometi, eu não sei se um erro, eu não busquei meus direitos, porque eu sabia que algo maior estava na minha vida e que estava sendo provada a minha fé. Continua o testemunho desta pessoa. Por quase 3 anos convivi com o mesmo professor, feliz, consciente de que eu era aprovado por Deus e que era muito mais importante a minha relação com Deus do que a avaliação do homem. Eu e alguns colegas, durante esse tempo, pudemos testemunhar de Cristo a outros alunos, funcionários. Criamos um clubinho evangélico que depois se tornou num culto evangelístico e muitas vidas foram salvas. Certo dia, eu, entrando no elevador, me deparo justamente com este professor. Ali estava eu e ele. Pensei, e agora? Dou uma surra? Xingo? Preferi ficar em silêncio. Em pouco tempo ele despediu de mim e foi-se embora e nunca mais o vi. Diante das provas da vida, precisamos avaliar como está nosso íntimo
e perceber quando é que as pessoas estão precisando de socorro e pedindo socorro e querendo ser ajudadas. Aqui já é uma parte, uma reflexão minha em relação àquelas coisas que nos acontecem e que nós não conseguimos explicar e que nós temos que enfrentar com resignação para que a gente não cometa e não falhe na escolha, inclusive com o objetivo de ajudar as pessoas. Porque, na verdade, a Bíblia diz que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem, nos maldizem. Abençoar e não amaldiçoar, colocando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa que tenta nos prejudicar. Então eu fiz prova do meu íntimo, porque a minha vida, o importante era uma vida com Deus. Eu não podia perder o amor que eu tinha por Deus e pela sua obra. E se isso acontecesse, seria pior para mim. E eu teria que, então, rever toda a minha vida. Pode pegar ele. Eu teria que rever todas as coisas. É muito importante quando você está num processo de crescimento e que provas vêm para que você ultrapasse, e então você experimente uma nova etapa desse processo. Isso vai sempre acontecer conosco, como aconteceu com esta pessoa que está dando a narrativa, com o Leonel, que está colocando aqui para nós essa experiência. Muita coisa importante e digna devemos identificar, muito mais do que cor, condição social, porque isso tudo passará. O mais importante não é defender uma posição social, ou seja, uma vida pública aparente, uma raça ou uma ideologia. O mais importante é você preservar a tua fé, ser fiel à tua fé e descansando na certeza de que é fiel aquele que ele prometeu de estar sempre com você, te fortalecendo, te dando vitórias. Vitórias surpreendentes, até mesmo contra aqueles que se opõem ao nosso caminho. Por isso é muito mais importante você defender a tua fé. Afinal, ela vai trazer a eternidade com Deus para a tua vida. E no fim da vida, você estará plenamente feliz, além de desfrutar a plena vida de Cristo pelo exemplo que ele deu quando aqui ele esteve. Em que a Bíblia fala que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre a sua pisadura nós fomos sarados. Ele então suportou todas as coisas, a zombaria e o desprezo. Faz sentido a gente suportar tudo isso, porque no fim da vida nós receberemos de Deus: vinde a mim todos vós, para a glória eterna. Pena daqueles que desprezarão, estão desprezando este convite, essa grande verdade, porque o importante não é ser aprovado pelos homens, mas provado e aprovado por Deus. Parafraseando Mateus capítulo 22, 14 e 25, 34, quando fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos, aqui diz: muitos são avaliados, poucos são aprovados. Então, que venham aprovado para a casa do Pai, aprovado por Deus e não pelos homens. Que Deus nos abençoe e reflita em tudo isso, porque a vida vale a pena ser vivida quando nós socorremos aqueles que pedem socorro no seu desespero de vida, porque não conseguem viver a vida plena, porque não tem Deus na sua vida.